Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 3 a 6, o apóstolo Paulo fala sobre a natureza da batalha espiritual e a forma como os cristãos devem lutar contra as forças que se opõem a Deus. Paulo nos lembra que, embora vivamos neste mundo físico, a nossa luta é travada em outra dimensão, uma guerra espiritual, onde as armas humanas são insuficientes. Ele diz: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Paulo está nos ensinando a focar nas armas espirituais que Deus nos dá e a submeter nossa mente e coração ao senhorio de Cristo. O contexto desta passagem é uma resposta de Paulo à igreja em Corinto, onde ele enfrentava acusações de falsos mestres que questionavam sua autoridade apostólica. Eles o acusavam de ser fraco em sua presença física e forte apenas em suas cartas. Contudo, Paulo explica que sua força e autoridade não estão em sua aparência física ou em habilidades humanas, mas em Deus, que concede poder espiritual para demolir fortalezas e resistir às forças que se opõem à vontade divina. Paulo começa, no versículo 3, reconhecendo a realidade humana. Embora andando na carne, ou seja, ele e todos os cristãos vivem suas vidas no corpo físico, enfrentando os desafios terrenos. No entanto, ele rapidamente enfatiza que não militamos segundo a carne, ou seja, a luta do cristão não é travada com as armas deste mundo, como força física, estratégias humanas ou poder político. No versículo 4, Paulo ressalta a natureza das armas espirituais, dizendo que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Ele menciona que essas armas têm o poder de demolição de fortalezas. O termo fortalezas aqui representa as barreiras espirituais, ideologias, filosofias e pensamentos que se levantam contra Deus. Paulo descreve como essas armas são eficazes para destruir conselhos, ou seja, argumentos e raciocínios que se opõem à verdade divina. O versículo 5 fala sobre levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso nos ensina que a verdadeira batalha espiritual acontece em nossa mente, onde muitas vezes somos tentados por pensamentos que nos desviam da verdade de Deus. A obediência a Cristo é o antídoto para essas tentações. Devemos alinhar nossos pensamentos à vontade de Deus, rejeitando qualquer ideia que contradiga a palavra de Deus. Por fim, no versículo 6, Paulo faz uma declaração poderosa sobre a prontidão em vingar toda desobediência, que significa corrigir e eliminar o pecado e a rebeldia. Mas isso acontece somente quando somos obedientes a Deus. Ele nos ensina que a autoridade espiritual para lidar com a desobediência em nós mesmos e nos outros vem do nosso próprio compromisso com a obediência a Cristo. A mensagem de 2 Coríntios 10, 3, 6 é extremamente relevante para a vida cristã atual. Ela nos chama a uma consciência mais profunda da batalha espiritual em que estamos envolvidos. Mesmo que vivamos no mundo físico, muitas das lutas mais significativas acontecem no plano espiritual. Essas lutas não são visíveis aos olhos humanos, mas são travadas no campo dos pensamentos, emoções, atitudes e escolhas que fazemos. Paulo nos ensina que a verdadeira força não está em nossa capacidade humana, mas em Deus, que nos dá armas espirituais para combater o mal. Isso nos leva a refletir sobre a natureza dessas armas: a oração, o estudo da palavra de Deus, a fé,
o amor, a perseverança e a obediência. Todas essas são ferramentas que Deus nos oferece para resistirmos às tentações e às influências negativas deste mundo. As fortalezas que Paulo menciona podem se manifestar de várias formas na vida moderna. Pensamentos de dúvida, filosofias que negam a existência de Deus, ideologias que promovem o egoísmo ou o materialismo, entre outras. Muitos cristãos hoje lutam contra essas fortalezas em suas próprias mentes, enfrentando pensamentos de desânimo, medo ou confusão. Porém, a boa notícia é que Deus nos deu o poder de destruir essas barreiras espirituais. As armas que Ele nos oferece não são feitas de materiais humanos, mas são poderosas para demolir as mentiras e os enganos que nos afastam da verdade. Mas isso exige esforço da nossa parte. Devemos estar dispostos a levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Isso significa que cada pensamento deve ser submetido à palavra de Deus, e tudo o que não estiver de acordo com os ensinamentos de Cristo deve ser rejeitado. Esse processo de levar nossos pensamentos cativos exige disciplina e vigilância. O inimigo muitas vezes tenta nos distrair e nos enganar, e é por isso que Paulo fala sobre estar pronto para vingar toda desobediência. Isso significa que devemos estar preparados para agir contra tudo que se oponha à vontade de Deus em nossa vida. Mas só podemos fazer isso quando estamos plenamente obedientes a Ele. A mensagem de Paulo é uma chamada urgente à igreja para lutar de maneira correta e eficaz no campo espiritual. Muitas vezes, buscamos soluções humanas para problemas espirituais, mas Deus nos chama a usar suas armas espirituais. Ele nos capacita para destruir todas as barreiras e pensamentos que se opõem ao conhecimento de Deus e nos dá autoridade para corrigir toda desobediência. É essencial que cada cristão esteja ciente dessa batalha e da importância de alinhar sua mente e coração com a vontade de Deus. Não estamos sozinhos nessa luta, pois Deus nos dá as ferramentas necessárias para vencer. Mas a vitória só é possível através da obediência e da submissão total a Cristo. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, dá-nos a força espiritual para lutar contra os ataques do inimigo. Ajuda-nos a usar as armas que o Senhor nos dá para resistir às tentações e aos pensamentos que se opõem à tua verdade. Ensina-nos a levar cativo cada pensamento à obediência de Cristo e a destruir tudo o que nos afasta de ti. Fortalece nossa fé e renova nosso espírito, para que possamos viver de acordo com a tua vontade. Dá-nos discernimento para perceber as fortalezas em nossa vida e coragem para destruí-las em teu nome. Que sejamos obedientes e fiéis a ti em todos os momentos. Em nome de Jesus. Amém. Esse é um convite para que todos encontrem na Bíblia as respostas e o conforto necessário para superar os momentos difíceis, se fortalecendo na fé e buscando a esperança que só Deus pode oferecer. Os aguardo na próxima mensagem. Peço que se inscrevam no canal e que Deus os abençoe.